Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Euclides, está começando o Despluga. Pode chegar, já vai deixando o seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos e não se esqueça do mais importante. O que é o mais importante? É você se inscrever no canal. Se inscreve no canal porque para você é só uma inscrição, mas para nós é muito importante. Então, se inscreve no canal. Eu quero dizer para você que esse episódio é um oferecimento da Eniverse. Se você precisar de soluções para rastreamento, monitoramento, saque 0800, entre em contato com este telefone que está aparecendo aí no seu vídeo e você vai falar com um dos consultores da Eniverse. Hoje nós temos um convidado aqui muito especial. Ele é promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ele atua no Juizado Especial Criminal do Núcleo Bandeirante. Boa tarde, doutor Diógenes Lourenço. Tudo bem? Boa tarde, Euclides. Tudo bem? É um prazer estar aqui, tá? E compartilhar esses momentos com vocês. Vamos tentar passar alguma mensagem positiva aí. Legal, essa profissão de promotor de justiça, né, é uma profissão bem desejada pela população, pelas pessoas, né, pelos mais jovens, né? Como surgiu o seu interesse pela promotoria, em ser um promotor de justiça? Olha, eu sou servidor público há muito tempo, né? Uhum. E quando eu passei em concurso público para justiça, né, trabalhei na Justiça Federal durante 1 ano e 3 meses, eu fui trabalhando com os processos e vendo a atuação do Ministério Público, né, na Justiça Federal, e fui apreciando. Depois, na faculdade, nessa época eu ainda fazia faculdade, né, na faculdade de Direito, né? Exatamente, faculdade de Direito, eu fui me aprofundando mais e depois de um tempo, eu já tinha saído, inclusive, da Justiça Federal, trabalhei um tempo no Supremo, e eu foquei em fazer concurso para o Ministério Público, né? Pela atuação do Ministério Público em geral, seja na parte civil, seja na parte criminal, como ele atua. Uhum. Que conselho você daria para quem está querendo ingressar na carreira de promotor de justiça? Olha, na verdade, para você ingressar em qualquer carreira, você, principalmente quando tem concurso, né? Uhum. É você ter aquele foco e você acreditar que você consegue. Porque muitas pessoas acham que é simplesmente estudar, ou porque fez um bom colégio, ou pode estudar em pouco tempo que vai adquirir aquele conhecimento. Né? Então, assim, você tem a questão do conhecimento, você tem a questão do próprio concurso, né? O concurso público, às vezes, você está super preparado e cai alguma matéria que você não domina. Uhum. Né? Ou, por exemplo, eu já vi várias situações assim, que a pessoa está super preparada e ela não se sente bem fisicamente. Uhum. Então, você vai fazendo concurso público, vai passando, vai colocando, né, aquele foco, vai, né, estudando, tendo aquela perseverança que você acaba atingindo o seu objetivo. Você está atuando na área especial criminal, né? Exatamente. Mas antes você já atuou em alguma outra área ou já foi direto para a área especial criminal? Eu entrei no Ministério Público do DF em 97. Uhum. E quando normalmente, né, o promotor entra, né, ele entra como um substituto. Né? Aqui no DF é chamado de promotor de justiça adjunto. Nos estados é chamado de substituto. Então ele entra substituindo. Eu trabalhei aqui em Taguatinga mesmo na área criminal durante um tempo, trabalhei na promotoria do consumidor, promotoria do meio ambiente, promotoria patrimônio público, tive a honra de ser assessor civil do procurador-geral durante 2 anos, né? E quando eu titularizei, que já em torno de 20 anos já, eu titularizei e fui para essa área de especial criminal, onde eu atuo até hoje, né? E eu gosto muito dessa área, né? Então, por isso eu estou até hoje, acho bem interessante. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ele está hierarquicamente ou operacionalmente, eu não sei, ligado ao quê? Ao Ministério Público Federal, ao Procurador-Geral da República? Pelo desenho da Constituição, o Ministério Público do DF, ele
é equiparado ao Ministério Público dos Estados. Mas ele não é Estado, né? O Distrito Federal ele tem uma situação bem peculiar, e o Ministério Público do DF ele faz parte do Ministério Público da União. O Ministério Público da União tem o Ministério Público Federal, o do DF, o do Trabalho e o Militar. Então são esses 4 ramos que são do Ministério Público, do Ministério Público da né? União. Da União. Da União. E os estados têm os seus ministérios públicos, né? Os estaduais, que fazem, que é equiparado a esse trabalho do Ministério Público do DF, né? O que faz a área criminal especial? O que faz essa promotoria? Bom, para nós diferenciarmos, vamos colocar, por exemplo, o que é o criminal, né? Então, você tem o criminal, você tem vários crimes, né? Que a lei vai colocando as competências, né? O júri, o criminal comum, violência doméstica. Então, tem várias especialidades, diríamos assim, né? O juizado especial criminal é uma dessas especialidades. Ele trata de crimes de menor potencial ofensivo. E quais são os crimes de menor potencial ofensivo? São aqueles crimes que a lei conceituou como aqueles crimes que têm pena de privação da liberdade de até 2 anos ou multa, né? Com ou sem multa, né? Então, todos os crimes que têm esse limite de até 2 anos, né? E as contravenções, eles são processados no Juizado Especial Criminal. Quais são os crimes chamados crimes de menor potencial ofensivo? Como são caracterizados? São vários crimes, né? Assim, eu não sei te dizer nem o número né, de crime, mas são esses crimes mais simples que ocorrem no dia a dia, que é uma quantidade bem grande. E a intenção do legislador na época, né, que isso aí foi inserido na Constituição de 88, a intenção era justamente desafogar o Poder Judiciário, né, principalmente a parte criminal, para que houvesse uma ênfase maior nos crimes de maior complexidade. Né? E quando foi criada essa lei, que é a Lei 9.099, que é de 95, ela teve a intenção justamente de dar uma celeridade maior a esses crimes, desafogar a área criminal comum e propiciar esses crimes de menor complexidade, a possibilidade de as pessoas fazerem acordos, dar uma ênfase maior, por exemplo, à reparação da vítima, né, em algumas situações. Então, a ideia do Juizado Especial Criminal não é aquela ideia punitivista da Justiça Criminal Comum. Né? Na Justiça Criminal Comum, a gente tem aquele fato, né, que é tipificado como um crime, e aí, a partir daí, vai se verificar quem é o responsável e partir para uma investigação e tentar responsabilizá-lo pelo aquele crime. No juizado, a intenção já não é exatamente essa. Pode até vir a ser. Mas a intenção é mais o que? Liberar? A intenção é mais... um dos critérios do juizado é justamente a negociação, a conciliação, né? A aplicação de medidas alternativas à prisão. Então, a pessoa, por exemplo, para ser presa por algum crime de menor potencial ofensivo, é uma dificuldade muito grande. Ela tem que fazer muito esforço, diremos assim. Não, então, né? assim, a gente até já viu alguns seria casos. Seria até uma pergunta, né? É possível uma pessoa ser presa por crime de menor potencial ofensivo? Pode ser. Mas não por um crime. Né? Vamos supor, a pessoa praticou um desacato. O desacato é um crime que a pena, salvo engano, é de 6 meses a 2 anos. Né? Então, ele está ali no limite do juizado, mas se ele for primário, ele vai pegar 6 meses, né? Que é a pena mínima. E pelos benefícios legais que ele tiver, por exemplo, se ele for primário, ele nem vai ser julgado. Ele vai receber uma transação penal, que é uma proposta de medida alternativa, né? Que nem processo tem. Uma proposta que é feita pelo Ministério Público e nem chega a ter um processo criminal. Por exemplo, o delegado, né? Vamos imaginar. Então, o delegado recebe, o policial prendeu lá na rua, prendeu não seria o termo correto, né? Mas assim, deteu, né? Sim. Fez a detenção, efetuou a detenção, levou para o delegado. O delegado é o delegado que define que é um crime de menor potencial inicialmente? Sim.
Vamos pegar uma situação hipotética, a polícia militar está fazendo, né, uma ronda e ela é parada, vamos supor, por alguém que se disse ameaçado. Olha, acabei de ser ameaçado pelo fulano que está ali com, né, um cabo de vassoura, né, um cabo de vassoura que seja, né, ali, né, falou que ia quebrar o cabo de vassoura na minha cabeça, né? E aí, o que a PM faz? Ela pega esses envolvidos e leva até a delegacia, né? Não é propriamente uma prisão em flagrante, mas é uma espécie de prisão em flagrante. Ela leva até a delegacia, o delegado vai ouvir as versões, né? Vai verificar se tem testemunha, se tem algum objeto a ser apreendido. Então, assim, as formalidades são basicamente as mesmas de um inquérito, quer dizer, na verdade, as formalidades próprias de uma investigação, e ele vai verificar que é um crime, né? Ele de menor potencial, que é uma ameaça, um crime de menor potencial ofensivo. Então, ele vai instaurar um termo circunstanciado, que é, diríamos, um inquérito policial bem enxuto, informal, né? Ele não tem tantas formalidades, então ele é bem mais simples, né? Tanto que houve um, houve outro, e ele formaliza ali o termo circunstanciado e a pessoa, essa pessoa que é considerado o autor do fato, ele assina um termo de comparecimento à justiça e ele é liberado, né? E depois o delegado manda para a justiça e aí vai ter um outro trâmite, que é o trâmite do processamento desse termo circunstanciado. Esse réu, digamos assim, consta nos anais como ele deixa de ser réu primário no próximo crime ou não? Ou ele ainda continua sendo réu primário? A primariedade no juizado ela é bem interessante. A primariedade como instituto, a pessoa só perde a primariedade quando ele é condenado. Né? No juizado, ele pode ser condenado, mas normalmente tem vários benefícios, vários institutos até se chegar a uma condenação. Então, vamos supor, nesse caso que nós colocamos, é uma ameaça. A ameaça é o crime de menor potencial ofensivo sujeito à representação, ou seja, a vítima, né, a suposta vítima ali, ela tem que manifestar que tem interesse que aquela pessoa seja processada. Né? Senão, nem é instaurado esse termo circunstanciado. Quer dizer, na verdade, ele é instaurado, mas depois é arquivado. Entra num acordo ali e tal. Pode ser. Pode ter o acordo antes ou pode ter o acordo depois. É justamente isso. Então, pode ter o acordo. De repente, a própria vítima pode falar, olha, ele me ameaçou, mas já passou e pediu desculpa. Então, registra isso e é arquivado. Entendi. Mas pode ser que a vítima fale assim, olha, eu fiquei com medo mesmo. Ou eu não tenho interesse em fazer nenhum acordo com ele e vamos levar à frente. Quando chega esse termo circunstanciado, a primeira providência é justamente mandar para conciliação. Né? É feita uma audiência, normalmente é feita com conciliadores. Aqui no DF tem uma equipe própria, né, de conciliadores. Até agora a promotoria não entrou ainda, né? A promotoria ela recebe esse processo. Sim, né? Porque quando manda para o juiz, hoje nós temos os processos, eles são eletrônicos, né? Mas mesmo antes também tinha esse procedimento. Mas os processos eletrônicos, eles passam pelo juiz para ter aquele cadastro, né? Fazer aquele cadastro, colocar tudo ali e vai para o Ministério Público para ele fazer aquela análise. O Ministério Público, então, pode opinar. Alguns colegas, por exemplo, fazem uma análise direto do mérito, já fazem o arquivamento. Eu prefiro, nessas situações, sem olhar se houve ou não ameaça, se está muito configurado, eu já mando direto para conciliação. Né? Então, já é uma primeira possibilidade de ter um acordo. Né? Então, vai para a conciliação, a equipe, né, dos conciliadores, né? Aqui no DF atuam inclusive sob a ótica da justiça restaurativa. Né? Eles fazem essa tentativa de acordo. Se houver o acordo, aí o acordo é homologado e o processo é arquivado. Né? Se não houver o acordo e a vítima tiver um interesse na continuidade, aí volta para o Ministério Público analisar se é o caso de propor a ele uma medida alternativa. Essa medida alternativa é chamada de transação penal, né? Que é uma proposta feita diretamente
pelo Ministério Público ao acusado, né? Ao acusado, né? Ele ainda não é acusado propriamente dito, mas a lei chama de autor do fato, né? Então é proposta diretamente a ele e, lógico, tem os requisitos, né? Tanto de crime, o interesse da vítima, e ele ser primário, né? Ele não ter cometido nenhum crime. Tem endereço próprio, isso... Não. Isso, hoje não tem mais... Não. É relevante para você, por exemplo, intimá-lo, né? Mas, assim, se você tiver como localizá-lo, né? Entendeu? Então, é feita essa proposta de transação penal, consiste normalmente a entrega de bens, né? Que o pessoal gosta de chamar de cesta básica, né? Então, tem a entrega de bens ou a prestação lá na de serviço à promotoria mesmo comunidade. vocês definem essa pena, né? Digamos assim, né? Sim, você vai ter que dar X cestas básicas, você vai ter que dar X salários. Sim. Depende do quê? Depende do próprio crime, depende das condições pessoais da pessoa. Por exemplo, se ela trabalha, se não trabalha, se tem um emprego fixo, a renda dela, se ela tem disponibilidade. Eu, por exemplo, tenho uma preferência muito maior pela prestação de serviço à comunidade. Mas nem sempre nós temos instituições próprias para receber as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa tem disponibilidade de tempo final de semana. Essa avaliação do que a pessoa vai fazer, por exemplo, você define que ela vai prestar um serviço, mas a pessoa, por exemplo, tem mestrado, tem um doutorado, ou tem um curso superior. Aí você não vai colocar o cara para fazer faxina, você vai colocar ele para dar uma cesta. Exatamente. Então, assim, é verificado as circunstâncias do crime são verificadas e também é verificada a situação pessoal do autor do fato, dessa pessoa que está sendo beneficiada. Porque realmente não tem lógica você tentar constranger a pessoa colocando ele para limpar chão, né? Ou, por exemplo, ele pode falar assim, não, eu prefiro... Tem alguma... Às vezes sim, é um acordo, né? Assim como teve o acordo, a tentativa de acordo com a vítima, né? Que poderia ser um acordo, né? Englobando muitas situações, né? Esse acordo com o Ministério Público é um acordo que é conversado, não é imposto. Né? O que é imposto, né? O que pode ser imposto é a pena sim, numa condenação pelo juiz, que aí a lei estipula qual é a pena. Mas quando é um acordo com o Ministério Público, é conversado, né? Conversado a situação, e as situações mudam também, né? Nós tivemos agora a questão da pandemia, né? Que várias pessoas estavam empregadas, de repente estavam desempregadas. Várias pessoas estavam desempregadas, de repente estavam empregadas. Várias pessoas mudando de residência, né? Várias pessoas, por exemplo, aceitando um benefício e não cumprindo porque está doente ou porque algum parente estava doente. Então, assim, essas questões, elas são, né, ponderadas, porque não é uma pena, você tem que cumprir e pronto, né? O ideal é que você cumpra para Interessante, resolver. né? Porque a gente acha que o Ministério Público é intransigente, exatamente, é fechado, e a gente vê você que é uma autoridade falando dessa forma, né? De que o Ministério Público também observa a situação das pessoas, né? Muito interessante. Quando o delegado recebe a ocorrência e ele nota que foram mais coisas que o autor fez, por exemplo, como é que fala? Comutação de crimes, né? Uma conexão. Uma conexão. Né? Ele já relata na ocorrência ou ele só faz uma e passa para o Ministério Público investigar? Olha, quando é feito o registro de ocorrência, o registro ele é feito de todos os fatos. Né? Porque não só fatos criminosos, mas também fatos cíveis, fatos que podem levar... né, serem levados em consideração numa eventual condenação ou até numa proposta mesmo, né? Vamos pegar aqui, já recebi situações de assim ao relato que a pessoa teve um caso que foi nesse ano,
Era uma situação que a mulher tinha cometido um crime e ela relatou que ela estava sem endereço fixo porque ela tinha separado do marido, tinha sido colocada para fora de casa, não tinha onde morar e estava com problema também de sobrevivência mesmo, né? Não estava sem emprego. Então, por exemplo, fora a questão do crime, eu pedi para a minha equipe entrar em contato com ela e fazer encaminhamento para CRAS, para CREAS, né? Eu acho que teve também, para CRAS, CREAS, para verificar se teria algum benefício para ela, algum encaminhamento psicossocial, entendeu? E a questão criminal também foi tratada, porque já que ela estava sem um local fixo e ela estava sem renda, o ideal seria o quê? Ela prestar serviço em algum local, que é o que normalmente nós fazemos, próximo à residência dela. Mas qual a residência dela? Então, nós tivemos que esperar um pouco para verificar onde ela estaria, né, residindo mesmo, para fazer depois esse encaminhamento. E depois foi feito, ela cumpriu e o processo foi arquivado. Entendeu? Então, assim, você tendo um pouco de boa vontade, né, você consegue resolver essas situações. O delegado ele não tem autonomia ou tem autonomia para ele mesmo falar assim, poxa, mas esse é um caso e ele mesmo resolver ali ou sempre ele tem que registrar e passar para o Ministério Público? Olha, pela lei, o delegado não teria. Né? Se você colocando o código, né, a lei fria. Mas é lógico que até um próprio policial militar, quando ele chega numa situação, né, uma briga né, chega num tumulto, as pessoas chegam, falam assim, não precisa mais nada, não, a gente já resolveu aqui. Quer dizer, o crime ocorreu, a vítima, diríamos assim, ela já renunciou, ela diz que não tem interesse, né? Então, teoricamente, pela lei, teria que ser lavrado um termo, né, levado à delegacia, fazer toda essa burocracia para ser arquivado na justiça. Mas isso é feito pela própria PM e é feito também pela própria polícia. A polícia, se as pessoas chegarem antes de registrar a ocorrência e falar, não, eu não tenho interesse não, então já pode arquivar, nem é feito. Né? Esse registro não é feito. Vocês já entraram num acordo aí, então é melhor a gente porque a lei coloca que é interesse da vítima, né? Ela coloca que tem que ter a representação da vítima. A vítima tem que demonstrar esse interesse. Se ela, por exemplo, nem for na delegacia, entendeu? Então você é o caso. É como se ela não fosse na delegacia. Já resolveu a situação. Para que você vai onerar, né, os envolvidos e o Estado por conta de alguma questão que já foi resolvida. Né? Então, na prática, isso acontece muito. Acontece, né? Acontece muito. O TCC é o que o delegado faz na hora, é esse termo, ou ele é a critério do Ministério Público? TCO, Termo Circunstanciado de Ocorrência. TCO. O termo circunstanciado, ele seria um inquérito policial... Abreviado. Informal. Informal. Né? Porque o inquérito policial, né, vamos pensar que o nosso Código de Processo Penal, ele é de 1940 ou 41, não me recordo exatamente. Né? E ele é dessa época, logicamente, com uma visão de 10, 20 anos atrás. Né? Então, ele é pensando no século quase retrasado. Né? E ele é muito formalista. E o inquérito policial, ele é formalista. Hoje nós temos, lógico, algumas formalidades que elas devem existir, né? Justamente para ter essa garantia da defesa, né? E da própria acusação, né? Aquela questão de provas. Então, algumas questões elas têm que ser realmente formalizadas, mas outras não. Mas o inquérito policial ele é muito formal. Né? Desde a instauração, tem que ser por portaria, até o encerramento, que normalmente é feito um relatório. No termo circunstanciado, esse TCO, só um parênteses, sim. Ele é novo? Ele foi criado com a Lei 9.099. Né? Então, a partir da Lei 9.099, ela determinou que os crimes de menor potencial ofensivo eles devam ser, a investigação deva ser iniciada com o termo circunstanciado. Então, a partir daí, salvo quando há vários crimes e o de menor potencial ofensivo ele está junto ali, está dentro do inquérito, mas se for um crime de menor potencial ofensivo, a investigação é feita
dentro de um termo circunstanciado. E aí o termo circunstanciado, por exemplo, ele não começa com uma portaria, ele não, as pessoas são ouvidas informalmente, né? Assim, algumas formalidades do inquérito policial são dispensadas, porque os juizados especiais, a lei, ela coloca desde o início, né, que os critérios do juizado são informalidade, oralidade, simplicidade, né? Então, se atingiu aquele objetivo, né? Então, por exemplo, uma pessoa vai fazer um depoimento de no inquérito policial, né? Tá lá o escrivão, tá lá o delegado, né? É redigido a termo, tal, aí coloca lá, né? E assim, a pessoa é perguntada sobre várias questões, então fica, né? Todos os fatos que aconteceram ali naquela ocorrência. No termo circunstanciado, o que for essencial e tiver ali, então a pessoa fala assim, olha, ele me ameaçou com aquele cabo de vassoura, né? Qual o motivo? Não tinha motivo, ele estava passando, ele me ameaçou e tal. Tem testemunha? Não tem testemunha, ou tem testemunha, quer dizer, são coisas bem mais simples e você coloca isso ali, muitas das vezes, no próprio registro de ocorrência, que é o que é feito aqui no DF, né? A própria polícia coloca ali, até faz aditamentos, se for o caso, no registro de ocorrência. O que é aditamento? O aditamento é você fazer um acréscimo posteriormente. Então, na hora... descobriu mais algum fato que vai interessar, por exemplo, aquele caso. Vamos supor, foi feita... Vamos pensar nesse caso hipotético. Os dois foram levados lá, a polícia militar não achou o cabo de vassoura na hora. Ou não tinha testemunha. Aí depois a vítima chega e fala assim, olha, o vizinho da casa da frente, ele viu. Ou ele tem câmera e ele filmou. E eu trouxe aqui o vídeo. Então é feito um aditamento, né, colocado, compareceu fulano, né, dizendo que tem tal situação a mais aqui. Ou, né, como acontece muitas das vezes, compareceu a vítima e disse que não tem mais interesse. Então, deixa para lá. Aí, né? Encerrado Aí já encerra, manda para o Ministério Público, né? Manda para a Justiça, o Ministério Público e é feito o arquivamento. O delegado ele não pode, por exemplo, ele viu que o caso é um caso que ele mesmo pode definir, então ele estipula, fixa um valor de uma... Não cabe. Não cabe ao delegado. Não cabe ao delegado, né? Não é função dele. Não, a lei proíbe. Esse crime é de menor potencial, eu vou dizer que você vai pagar R$1.000 para você... Ele pode até fazer né, às vezes, não é uma questão de bom senso, uma sugestão, olha, melhor seria você pagar isso para resolver a situação, mas ele não pode determinar, né? E esse acordo chamado transação penal, ele só é feito com a proposta do Ministério Público. Então, nem o próprio juiz pode fazer essa proposta. Entendi. Né? Então, há uma exceção, né, que a lei coloca, por exemplo, em crimes que tenham início ação privada, né? Os chamados crime de ação privada. Normalmente injúria, difamação, calúnia, exercício arbitrário das próprias razões, esses crimes que a vítima realmente ela tem que levar à frente, contratando advogado, inclusive, na maioria das vezes. Nesse caso, se houver uma transação penal, a vítima, né, o querelante ali, ele pode fazer essa oferta. Mas, em regra, é o Ministério Público. Né? Então, nem o juiz, nem o delegado. Né? Então, entendi. Né? Como que se define... Como que se chega... você vai propor que seja estipulado uma pena para aquela... uma fiança para aquele crime. Como que você chega nesse valor? Quais são os critérios para definir uma pena ou um valor? Olha, não é uma questão... Eu diria que não é uma questão muito simples. Né? Mas eu tento colocar... porque o que acontece? É bem interessante que a área onde eu atuo, né, o Núcleo Bandeirante, ele não é só o Núcleo Bandeirante. É Núcleo Bandeirante, Candangolândia e Parkway. Então, os jurisdicionados ali, eles têm uma renda que varia do invasor de área pública, e ali tem algumas, né, algumas regiões assim,
Milionário. Milionário. A pessoa que tem PhD, né? Já apareceram alguns, PhD, mestrado, né? Viaja o mundo todo. Então, para você propor alguma coisa, você tem que levar em consideração tudo isso. Não só o crime, né? Mas também o crime e a repercussão para a vítima, né? Quando há vítima, e também há uma proposta, né? Uma pena que surta efeito. Né? Você não vai fazer, por exemplo, uma proposta de um quarto do salário mínimo, né? Está em torno de R$300, para alguém que tem uma casa no Parkway, trabalha no Banco A renda Central, dele é, sei lá, R$30 mil por mês. Exatamente. R$300 então, é insignificante. É desproporcional. Tem que achar uma... Então você tem que entrar, né? Tem que aumentar ali para chegar nisso. E por outro lado, você não vai fazer uma proposta, por exemplo, para alguém, né, que vamos pensar aí, uma pessoa que mora numa comunidade carente, você fazer uma proposta de meio salário mínimo, né? De um quarto do salário mínimo. Para ela é impossível, é quase inviável. Então, é certo que ela não vai cumprir, né? E é certo que o outro vai cumprir e vai rir. Então, a gente tem que tentar equacionar isso. Né? Mas esses são casos excepcionais. Então os critérios são análise. Então os critérios mais ou menos são análise da situação de cada um e do crime que foi cometido para que isso tenha efeito, né? Sim. Normalmente, quando nós fazemos essas propostas, né, além do que já está no processo, logicamente nós entramos em contato, né, com o autor do fato para verificar a situação dele, né? E isso também pode ser modificado, como eu falei, né? Nós fizemos algumas propostas durante a pandemia, né? Que nós não paramos, né? Nós conseguimos até manter um ritmo bom. Então, nós fizemos algumas propostas na pandemia que demos um prazo e a pessoa não cumpriu. Aí fomos verificar, não, estou doente, ou fulano está doente, ou eu perdi o emprego. Então, algumas nós modificamos para menos, aumentamos prazos. Então, assim, as situações elas vão se modificando. Dá um exemplo de um caso que se você pode falar, que houve uma diminuição do valor, ou diminuição da quantidade de cestas, alguma coisa assim. Sim, vários. Vamos supor, normalmente nós fazemos uma proposta, a pessoa, vamos colocar aqui, fazer doação de R$200 em bens a uma instituição. Né? E o prazo de 60 dias. Eu não gosto de colocar em 2 vezes, 3 vezes, eu coloco o prazo de 60 dias, porque se a pessoa tiver condições, ela cumpre em 10, em 20, né? Ou em 2 vezes, como ela quer. Mas já aconteceu de a pessoa, ela não tinha condições, ela recebeu o salário e ela cumpriu a primeira, né? Em 30 dias. A segunda, né, que teoricamente seria R$150 em bens, ela não teve condições. E a gente foi verificar, ela já não tinha condições e estava procurando emprego. E como ela tinha aquela boa vontade, o interesse em resolver, ela estava agindo de boa fé, né? Eu pedi ao juiz para considerar que aquela metade que foi paga, ela foi considerada como um todo, como cumprimento total, né? E o arquivamento, né? Legal. E o juiz com quem eu trabalho é um juiz que ele tem, né, um bom senso muito grande, né? E logicamente a gente sempre está conversando e com certeza, né, nesses casos aí ele leva em consideração. O que é feito com os valores que são arrecadados? Por exemplo, durante um ano você arrecadou X mil reais, o Ministério Público através de penas alternativas. O que é feito com esse dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? Olha, isso é uma questão bem interessante, né? Eu tenho um entendimento que isso é dinheiro público, né? Sendo dinheiro público, ele deveria ter uma prestação de contas aprimorada, né? Deveria ter uma transparência maior. Porém, isso não acontece muito na prática, né? Infelizmente. Eu digo aqui no DF, nós temos uma prestação, eu digo assim, que a prestação de contas é feita, mas eu acho que deveria dar uma publicidade maior, né? Ter uma ênfase maior, né? Mas no DF, por exemplo, nós
temos caminhado para fazer essas propostas vinculadas a projetos, né, junto às instituições. Então, assim, essas propostas nós entendemos, assim, há um entendimento bem grande, que essas propostas elas não são voltadas a financiar o funcionamento normal da entidade. O ideal é que a entidade funcione, né, tenha outros meios, verba para isso, né? E essa verba, como uma verba excepcional, ela vai ser encaminhada para algum projeto específico. E aí esses projetos, né, normalmente nós fazemos uma fiscalização e esses projetos, quando finalizados, né, nós fazemos essa divulgação. Né? Eu só falo assim que deveria ter uma divulgação maior desses projetos, né? Dessas instituições parceiras, são instituições bem sérias, bem responsáveis. Então, aqui no DF, normalmente nós temos feito muito esse trabalho de propostas vinculadas a projetos e não somente para tal o funcionamento instituição. do Ministério Público, né? Não, nem do Ministério Público, eu entendo que nem de nenhum órgão. Na verdade, deveria ser para instituições, né, que trabalhem com a entidade, com a comunidade, né, e voltado para esses projetos específicos. Até porque não é uma verba regular. Né? Então, ela não pode contar com isso. Né? Agora, tem uma situação diferenciada, aí pode até encaminhar para a instituição. Mas o ideal é que sejam projetos novos, de preferência que beneficiem aquela comunidade afetada pelo crime. Né? Legal. Entendeu? Então, a gente tem trabalhado muito nisso. Eu tomei conhecimento de que você atuou para que uma entidade de idosos, né, estava com problema de energia elétrica cortado, os idosos estavam sofrendo, parece que você trabalhou para que algum desse recurso fosse direcionado para essa entidade. Conta essa história para a gente. Essa é uma história dessas excepcionais que eu falei. Né? O que aconteceu? Houve uma má gestão, né, nessa entidade. Né? Uma entidade que trabalha, tem um vínculo com o Ministério Público de muitos anos. E dentro da nossa fiscalização, fazendo visita, fazendo contato, nós verificamos que eles estavam com uma situação pendente pesada junto à Companhia de Energia Elétrica. Né? E, como eu falei, normalmente nós não vinculamos para o funcionamento da instituição. Porém, nesse caso, se não houvesse essa destinação, a instituição ia parar de funcionar, né? Com certeza. Ia desamparar aí mais de 200 idosos, né? Então ia ser uma situação bem complicada para eles. Então nós fizemos um trabalho de vincular diretamente a essa instituição não só as medidas do juizado, mas também da vara criminal. Então, logicamente, né, foi conversado com os colegas que trabalhavam na criminal, né, e com os juízes, né, sobre a relevância, né, dessa situação, desse encaminhamento, e as fianças, por exemplo, né, que não tinham destinação, o dinheiro que era apreendido sem destinação, todos foram sendo encaminhados paulatinamente a essa instituição até que houvesse a quitação desse valor, né? Legal. Né? Quais são as eu não sei se posso chamar de penas, né? São penas, não, ou não? Não são... A gente chama de medidas alternativas, mas assim, também é chamado de penas alternativas. Penas, né? Alternativas. Quais são as mais comuns? É mesmo o pagamento de dinheiro? A lei coloca esses dois, né? Que é normalmente a doação de bens, né? Que é chamada de cesta básica, né? E a prestação de serviço à comunidade. A doação de bens, eu gosto de colocar como doação de bens, porque as pessoas falam, é cesta básica, e acha que vai lá e compra, né, 10 sabonetes e 4 cremes dentais e vai, entrega e a instituição vai ficar satisfeita. Não é por aí. Né? Eu gosto sempre de vincular que são bens que a instituição vai indicar. Né? Então, por isso que é muitas das vezes interessante aquele contato com a instituição, né, e vincular a um projeto. Então, quando a gente encaminha para uma instituição, aquela instituição ela já está com um projeto que já foi apresentado, né,
e nós já estamos acompanhando. Então, quando é encaminhado ali, ele já está indo, né, bem direcionado para o projeto. Tá? E a prestação de serviço à comunidade, a lei dá os parâmetros, que é a quantidade de horas, de acordo com a pena. É o mais chato, é o mais difícil de aplicar, que o autor, né, ele mais sofre essa de uma pena alternativa, de ele ter que prestar um serviço, ir numa comunidade, fazer... Eu acho que ele é o que traz mais assim, um retorno em termos de ressignificado. Né? Se a pessoa comete um fato ilícito, mesmo que de menor potencial ofensivo, é interessante que ela passe a pensar, né? Pare para pensar que aquele fato ali, né? Mesmo sendo pequeno, ele teve uma repercussão negativa. Né? Repercussão negativa para uma vítima determinada ou não, mas para a sociedade, para a coletividade, para aquela comunidade local, não sei. Mas aquilo ali teve um reflexo negativo. Quando ele é encaminhado para uma prestação de serviço, além dele ter um contato com uma instituição, que não é uma coisa muito comum no Brasil, né? As pessoas não são voluntárias para trabalhar com instituições. Além dele ter esse contato, né? Ele tem esse pensamento, eu estou aqui porque eu fiz isso, eu vou fazer diferente. Não sei, há essa, pelo menos, a gente pensa, né, que isso pode acontecer. Quando você fala em, por exemplo, prestação pecuniária, né, que é essa doação de bens, muitas das vezes ela é feita por outra pessoa. Né? A mãe, o pai. A mãe, pai, a esposa, o marido, né, vai lá, entrega. Às vezes entrega de qualquer jeito. Já teve situações assim de pessoal ir lá e jogar pela grade. Tá aí o que eu tô te devendo. Mas foi desse jeito. Qual que você prefere? Eu prefiro a prestação de serviço. Então, na maioria dos casos, você sempre que eu posso, né, eu encaminho para a prestação de serviço. Mas nós temos essas dificuldades. A pessoa trabalha, a pessoa mora longe da instituição que vai receber. A instituição não tem vaga suficiente, né? Às vezes não tem um trabalho adequado, né? Vamos pensar aí um médico, um dentista, aí você, ele vai prestar serviço, né, no lar dos velhinhos, vamos supor, numa creche, né? Vários a gente já fez encaminhamento assim. Não tem consultório, não tem onde ele prestar o serviço. Aí... Não tem. Né? Então, assim, vai muito também da boa vontade das instituições de receber, de fiscalizar, de encaminhar para um trabalho digno, né? E tem que ter esse recebimento, né, com dignidade, né? Não é uma pessoa qualquer. Violência, né? doméstica está incluído nesses crimes? O conceito de menor potencial ofensivo, né, dos crimes de menor potencial ofensivo, ele abrange né, os crimes que são cometidos na violência doméstica. Mas a Lei Maria da Penha, né, que é a lei da violência doméstica, né, que coíbe a violência doméstica, ela proíbe a aplicação dos institutos da Lei 9.099 no âmbito da violência doméstica. Então, por exemplo, naquele caso hipotético da ameaça, se a pessoa que foi ameaçada era uma mulher e ela foi ameaçada pelo ex dela, né? Isso já vai para a delegacia como uma prisão em flagrante. Aí é feita uma prisão em flagrante, né? É feito um inquérito, né, iniciado pela prisão em flagrante e passa a tramitar sob a égide da Lei Maria da Penha. Então, não se aplica nenhum desses institutos que eu falei, da representação, da conciliação, da transação, nenhum desses. Né? Então, a Maria da Penha ela é bem mais severa nesse Acontece por exemplo, a mulher que sofre violência doméstica, ela se arrepender e depois voltar, não aconteceu nada, tudo bem? Sim, muito. Não só a mulher se arrependendo, como muitas das vezes acontece de o casal estar brigando e um vizinho chama a polícia e a polícia chega lá e, por exemplo, a mulher está machucada, aí pega e leva os dois para a delegacia. Às vezes é preso em flagrante, né? Às vezes não, depende da situação, mas eles são levados para a delegacia e
a mulher pode dizer, olha, eu vim aqui porque a polícia me trouxe, mas eu não tenho interesse. Ou, né, nessa situação que você coloca, pode acontecer de a própria mulher ir na delegacia e depois ela se arrepender. Ela vai lá, registra a ocorrência, quando o processo começa a tramitar, ela, peraí, não é bem assim. Porque, assim, tanto na violência doméstica como em qualquer crime, na verdade, você tem, muitas das vezes, o interesse não de punir a pessoa, mas você tem o interesse de resolver uma situação que está além do seu alcance. Então, se há uma ameaça, vamos supor, a mulher foi ameaçada na Maria da Penha, e aquela ameaça cessou, a pessoa modificou, ela quer manter o relacionamento, né, não tem nenhum por problema, N né? motivos, né? Então, muitas das vezes a mulher desiste. Já aconteceu, eu atuei um bom tempo na violência doméstica, né? Eventualmente eu substituo também, quando chega na fase já da instrução, né, que é a oitiva de todo mundo, qual é o limite do arrependimento? Assim, quero dizer assim, o processo começou a tramitar. Tem um limite que a mulher pode se arrepender ou não? Sim, exatamente. E é justamente esse o limite que eu estou assim, tentando colocar. Porque a mulher ela pode dar o início e vir o processo, a investigação, o Ministério Público denunciar, ter o processo e até a oitiva dela perante o juiz, né, quando ela é ouvida ali, aquele depoimento perante o juiz, ela pode chegar lá e falar, olha, eu não vou falar nada porque eu reconciliei com ele, a gente entrou em acordo e eu vou ficar calada. Não é crime, ela tem esse direito, né? E aí, lógico, o juiz vai verificar de acordo com o restante das outras provas, se é o caso de condenação ou absolvição. O juiz pode, então, condenar mesmo a mulher? Pode, já teve... Já aconteceu? Eu mesmo já trabalhei em caso assim, que tinha, por exemplo, tinha agressão. Na verdade, não era só a palavra da mulher, né? Tinha agressão. Tinha um fato. Né? Tinha testemunha, e a mulher, ela reconciliou. Né? Então, ela quis arquivar o processo, né? Que eles falam, né? Eu quero arquivar, não tenho mais interesse. E normalmente, quando é feita, não só na violência doméstica, mas, né, em qualquer vítima, a vítima tem o direito de ficar em silêncio. Ela não é obrigada a depor se ela não tem esse interesse. Consegue abrir o microfone aí para fazer pergunta? Só passar o microfone para o Valdir, que ele quer fazer uma pergunta. Pergunta do público? Fala aí, Valdir. Tá bom. Boa tarde, Jorge, tudo bom? Geralmente essas penas alternativas, elas têm o objetivo educativo, né? Mais do que punir, ela tem educar. Quando acaba que uma outra pessoa da família, ou avô, ou tio, ou a mãe, ou o pai, ou sei lá, paga essa pena no lugar da pessoa que cometeu, né, o ato infracionário, o delito, acaba que não há um desvio aí da finalidade, ou seja, acaba que essa pessoa não tem, a lei não alcança o seu objetivo, que é educar aquela pessoa, ou seja, para que ela não volte a cometer aquela infração, aquele delito. Acaba que não atinge o objetivo? Ou não? Sim, Valdir, eu concordo com você, né? Boa tarde. Por isso que eu tenho essa predileção pela prestação de serviço comunitário. Porque a prestação de serviço, quem vai prestar serviço é a própria pessoa que, teoricamente, praticou o crime. Né? Quando a gente faz uma proposta de prestação pecuniária, e isso acontece com assim, é muito comum isso acontecer, você faz a proposta, aquela pessoa às vezes nem se desloca, ela só recebe, às vezes, o próprio advogado. Né? Já aconteceu o caso de a gente fazer a proposta, o próprio advogado fazer a transferência de dinheiro, a entrega dos bens,
às vezes até a compra do material e a entrega dos bens. Então, isso é terceirizado. Infelizmente, não tem como coibir, pelo menos eu penso assim diretamente, mas, né, quem vai ficar vinculado àquela proposta vai ser aquela pessoa que cometeu o crime. De qualquer forma, vai ser ele, né? Então, a depender da situação, justamente nós aumentamos, às vezes, um pouco mais, porque se é uma pessoa desse jeito, que ela tem condições de outra pessoa pagar, né, porque recebe muito bem, então a gente aumenta. Agora, o ideal seria realmente a prestação de serviço de comunidade, que não tem como ela passar para outra pessoa, ela terceirizar esse serviço. Quer mais? Pode passar para ele. Pode fazer outra pergunta. Passa aí para ele, o microfone. Já aconteceu, por exemplo, de... Mais longe um pouquinho. Aí. Aqui, né? Já aconteceu, por exemplo, da pessoa prestar um serviço dentro da sua especialidade. Digo assim, por exemplo, ele é um médico, ele é um enfermeiro, e aí, naquela instituição, por exemplo, precisa de um tipo de serviço de assistência. E aí ele recebeu uma pena, por exemplo, de fazer um atendimento naquela instituição ou não? Pode. Por exemplo, um médico, olha, você vai prestar o serviço na instituição como médico, ele fazer os atendimentos lá. Não, dentro da especialidade dele. Dentro da especialidade dele, né? Sim. Normalmente, quando nós fazemos esse contato com a pessoa, né? Eu digo quando nós fazemos, porque esse contato pode ser feito diretamente pelo promotor, na audiência, né? Ali o juiz também indaga, lógico, mas nós temos equipe que faz esse trabalho, faz um relatório, né? Que é chamado de relatório de investigação social, né? Esse relatório ele colhe esses elementos. Então a pessoa tem tal emprego, ela trabalha em tal horário, ela tem tal renda, mora com família ou não, casa própria, quer dizer, todas essas considerações elas são relevantes. Então, pode acontecer, por exemplo, de um médico, né, de um dentista, de um enfermeiro, né? Eu lembro de um caso, uma vez, que nós encaminhamos, salvo engano, foi um dentista para uma instituição de idosos. Mas era uma questão simples, que não tinha nada a ver, né, com a profissão dele, e nós encaminhamos. Ele não tinha clínica na instituição. Ele foi lá, prestou um serviço mais ou menos burocrático e ele se aproximou da instituição, que ele montou depois um projeto e fez atendimento de, salvo engano, acho que foram todos, né, todos os idosos que estavam ali, em torno de 150, 160 idosos. Ele fez o atendimento de todos eles. Ele ficou vinculado a essa instituição por mais de ano, 2 anos, não me recordo. Mas, assim, ele foi encaminhado para uma prestação de 20, 30 horas de serviço. Acabou que ficou anos. E aí, como ele tinha que ir final de semana, a instituição abria final de semana, então ele prestou aquelas horas e ele acabou fazendo aquele trabalho burocrático, mas ele também, depois, como voluntário, ele trabalhou durante um bom tempo. Então, isso acontece bastante. O dentista, o médico, o advogado, sei lá, ele pode propor para o Ministério Público, olha, eu tenho um escritório, ou uma clínica, ou trabalho no hospital tal, e eu me proponho a doar, sei lá, X horas de trabalho na minha clínica para reparar esse dano. É possível fazer isso? Sim, não só o profissional liberal, mas assim, até o próprio servidor público, hora disponível dele, ele pode dedicar dentro de algum conhecimento que ele tenha, né? Ou, por exemplo, assim, no Brasil a gente não trabalha muito essa questão do voluntário, né? Mas assim, existem várias pessoas que são voluntárias, por exemplo, é funcionário público, mas ele tem um conhecimento de música, então ele se vincula a uma instituição. Teve um trabalho que a gente estava fazendo, que eu achei muito bacana, na comunidade do Núcleo Bandeirante, e a gente deu um apoio bacana, né, para eles, né, um trabalho interessante, que era um servidor público, estava vinculado a uma instituição e fez um projeto para ensinar música para crianças e adolescentes, né?
E nós trabalhamos bastante com isso, fazendo doações, né? Até eles tinham dificuldade de tudo, né? Comunidade carente. Então, assim, desde instrumentos, transporte. Então, a gente contribuiu bastante com eles, né? E nós fizemos até uma confraternização no Ministério Público e eles foram tocar lá. Legal. Eu achei bem bacana os meninos, assim, né? E eles trabalharam no tempo. Então, era um servidor que estava à frente, o coordenador, um servidor público, que ele estava à frente desse projeto, né? Um projeto bastante interessante. Aí nós fechamos o projeto porque ele atingiu a finalidade e depois também esse servidor ele não pôde mais ficar vinculado ao projeto. Então, nós temos muito isso. Então, a pessoa, se ela tiver horas disponíveis, né, para prestar serviço, né, a gente pode fazer projetos, né, pensar em algum projeto, ou uma pessoa trazer algo pronto também, e a gente tentar trabalhar isso, né? Porque existe essa carência de espaços para prestação Brasil, de serviço, né? Existem nós temos várias instituições precisando de voluntários, né? E precisando também de doações. Então as pessoas pensam assim, eu vou doar uma cesta básica para tal instituição e vira as costas e vai embora. Mas não é só isso. Até porque aquela cesta básica, de repente, a instituição não precisa. Ela, às vezes, precisa de... né, uma conta de luz. Uma conta de luz. Às vezes, a luz dela está ali R$100 vencida e ela recebendo R$200 em cesta básica, por exemplo. Né? E ela não tem nem como cozinhar isso, nem como processar isso. Ela acaba tendo que doar isso. Né? Você falou que é possível que alguns crimes desse menor potencial... Tem mais alguma pergunta aí do auditório? Não? Você disse que os crimes de menor potencial ofensivo podem, em algum caso, levar à prisão. Quais são esses casos? Assim? Olha, normalmente, o que me vem à mente, eu lembro de um caso bem interessante. Teve uma época no DF que tinham vários pichadores, né? E, logicamente, a nossa região ali não ficou de fora, né? Até porque as pessoas passavam de carro e olhavam aquele muro bonito, ia lá e pichava. Né? E aí o que aconteceu? A polícia começou a tentar coibir mais, fazendo mais diligência, e pegou, né, vários desses pichadores. E aí, normalmente, primário, bons antecedentes, né? Então, proposta uma transação penal, ele cumpre, o processo é arquivado. Ele só não pode receber novamente esse benefício no prazo de 5 anos. Essa é a única restrição que a lei coloca, né? Então, ele continua primário. Né? Mas teve um caso que me chamou a atenção, que foi um rapaz que ele pichou tanto, ele foi pego tantas vezes, que a gente procurando para o processo prosseguir, não achava, quando foi ver ele estava preso. Nossa. Ele estava preso porque ele já tinha sido condenado não sei quantas vezes por pichação. Nossa. As penas foram somando, e ele estava preso viciado por em pichação. Caramba. E ele acabou sendo condenado também, né, nesse processo nosso que era sob pichação. Também acabou sendo condenado. Então, aumentou a pena dele. Então, uma situação, né, bem diferenciada. Ou, por exemplo, fora uma situação de soma de penas iguais, vamos supor que a pessoa ela cometeu outros crimes, até mais graves, né? Às vezes acontece. E ela é condenada num crime menor. Né? Vamos supor um desacato, uma desobediência, um crime menor. Né? Porque se ela foi condenada, se ela está sendo processada, normalmente o benefício não é concedido. Né? Esses benefícios não são concedidos. Então, a pessoa pode ser condenada e, com a pena do outro crime, aí depois é unificado, né? E aí ela, teoricamente, acaba sendo presa por um crime de menor potencial ofensivo. Então, ela vai juntar, vai cumprir alguns meses, dias, não sei, por outro crime, né? Que não aquele crime maior. O Ministério Público tinha um programa aqui em Brasília chamado MP de Portas Abertas. Sim, né? sim. O que aconteceu com esse programa? Qual que era a ideia dele e por que ele não foi adiante?
É uma questão assim mais administrativa, né? Salvo engano. Qual era a ideia do programa, assim? A ideia era justamente aproximar mais o Ministério Público da comunidade, né? Então, como todo projeto, eu acho que assim ele tem um início, meio e fim, né? Ele de certa forma atingiu o êxito, né? Que o Ministério Público, eu entendo, ele é bem visto pela sociedade, eu digo geral, né? Sociedade brasileira, e no DF ele tem essa respeitabilidade muito grande. Esse projeto ele teve várias iniciativas, né? Dentre elas aproximar a comunidade nas circunscrições, né? E isso foi feito, né? Foi bem feito, né? Agora eu acho, não me recordo, mas eu acho que ele acabou dando espaço para outros projetos, né? Outras iniciativas. Salvo engano, até quem deu início a esse projeto é a atual Procuradora-Geral, quando ela era assessora do Procurador-Geral. Não me recordo exatamente, não tenho certeza quanto a isso, mas eu acho que... A Procuradora-Geral do DF, a Procuradora-Geral hoje, a doutora Fabiana. Então, assim, esse projeto, eu acho que ele alcançou o êxito dele e ele deu um espaço para outros projetos, né? Outras iniciativas. Né? E o Ministério Público ele realmente se aproximou mais, ele abriu espaço, né? Tanto para os promotores saírem para a comunidade, quanto para a comunidade ter acesso ao Ministério Público. Né? Liberou esse canal de comunicação. Você acha que, dando um exemplo aqui, não sei se você pode falar disso, mas você acha que a questão da Lava Jato, por exemplo, aproximou mais a população dos procuradores? Porque a gente conheceu o Deltan, né, Deltan Dallagnol, conheceu aqueles outros procuradores lá, né? Foi fundamental a ação da Lava Jato para aproximar os procuradores? O papel dela foi legal? Qual a sua visão sobre isso? Olha, é uma questão assim, bem complexa, né? Primeiro que a atuação do Ministério Público Federal, ela não é uma atuação normalmente próxima da comunidade. A atuação deles são em causas, né, relacionadas a interesse da União, né, as entidades federais e tal. Então, assim, são causas que elas não tratam diretamente com a população. Né? Não tem essa proximidade. É lógico que você vai ter, por exemplo, uma proximidade, vamos pegar aí uma atuação do Ministério Público Federal na comunidade ribeirinha, não sei de onde, por conta de pesca, crime ambiental, alguma coisa, né? Mas normalmente não é. Essa questão da Lava Jato, ela acabou dando uma ênfase maior no trabalho do Ministério Público, mas por uma questão política, eu acho, e não por uma atuação do Ministério Público. Porque existem, não desfazendo da atuação dos colegas, longe de mim, né? Até porque foi um trabalho excepcional, mas existem várias outras atuações, vários outros trabalhos feitos pelos não tem tanta procuradores que não é dada visibilidade. Nesse caso foi dada visibilidade por quê? Porque tinha questão política que até hoje repercute, né? Então nós temos o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, tem projetos, tem atuações excepcionais que não são divulgados, né? A gente quase não ouve falar do Ministério Público do Trabalho, né? E o Ministério Público Federal, por exemplo, quando ele atua fora das capitais, quando ele atua mais no interior, ele acaba atuando numa defesa maior, né, de pessoas, né, hipossuficientes, diríamos assim, né, pessoas mais necessitadas, e essas questões também não são divulgadas, né? Ou são divulgadas, mas não tem tanta repercussão, né? Nem se sabe que o Ministério Público atua nessas áreas, né? Exatamente. É um total desconhecimento da população. Exatamente. Legal que assim, a gente conversando, a gente começa a entender qual é o trabalho e o papel do Ministério Público, não é só prender as pessoas. Né? Exatamente. Então, foi uma das coisas que me chamaram muito a atenção na atuação do Ministério Público, porque ao mesmo tempo que o promotor ele pode fazer ali, até ajudar na investigação, fazer aquela investigação, denunciar, processar criminalmente, ele pode também entender que não é o caso de uma condenação ou não é o caso de um processo criminal
e ele pediu o arquivamento antes, ou ele pediu a absolvição depois, e ele pode até recorrer se ele achar que aquela pessoa é inocente e o juiz condenou. Então, a atuação do Ministério Público não é uma atuação voltada a punir, é uma atuação voltada, eu entendo, voltada à defesa da sociedade. E essa pessoa que está sendo processada ali, ela está na sociedade, né? Pode ter praticado um crime, pode ter praticado alguma infração, né? Mas ela está dentro da sociedade. Tanto está dentro da sociedade que ela é presa e ela tem lá todos os seus direitos, né? Dentro dos princípios da dignidade humana. Né? Exatamente. Conta pra gente um caso que foi marcante na sua história como promotor de justiça, que até hoje você não esqueceu, assim, uma coisa que você lembra, atuei, foi legal trabalhar, foi uma... Olha, assim, tem vários, né? A gente vai até... Né, o HD ele vão deletando né, os bits anteriores, mas assim, a gente sempre tem um caso ou outro que a gente lembra, né? Eu tive alguns trabalhos assim bem interessantes, por exemplo, até hoje eu me lembro da minha primeira audiência. É mesmo? Né? A minha primeira audiência... Ela é mais marcante assim? Não, ela me marcou muito pela situação, porque era uma situação que eu entrei como substituto e a colega que era titular da promotoria, ela não podia fazer audiência. Então ela falou, você vai. Eu não conhecia o processo. E quando eu cheguei no processo, era um processo de pro desfazimento de uma que na época era irregular ainda, né? Era uma invasão, né? Era uma comunidade ainda que ainda estava sendo estruturada, era uma invasão, né? Como a gente tem aqui no DF várias, né? Que depois acabam sendo regularizadas, mas era uma invasão que ainda estava em discussão, tinha questões ambientais, então era um processo de não sei quantos volumes. E tinha aquela audiência, que era uma audiência que foi marcada, uma audiência de justificação, né? Que o Ministério Público pediu uma liminar para que as pessoas saíssem e o juiz não deu a liminar e resolveu ouvir, né, as partes na hora. Bom, e eu cheguei, assim, em linhas gerais era isso, mas o processo tinha, salvo engano, 4 volumes, né? Nossa, quer dizer, cada volume 200 páginas, né? Era um processo enorme e tinham essas várias considerações. E quando eu cheguei na audiência, logicamente, quase toda a comunidade estava lá, né? Nossa. Aí aquele tumulto, aquele monte de gente, e aí as pessoas começam a atacar, né? O Ministério Público, o promotor, e isso e aquilo. E assim... Fora esse tumulto, assim, que é uma tensão muito grande, né? Que você também não sabe... O primeiro caso já foi... O primeiro caso foi esse. A primeira audiência, né? Caramba. E eu cheguei assim, né? E, lógico, me manifestei, né? Pedindo, né? Eu estava substituindo, mantendo lá o entendimento da colega, me manifestei pelo pedido e o juiz negou. Né? Mas, assim, a audiência foi esse tumulto todo. Foi uma audiência de 3 horas, mais ou menos. Uma questão assim, quando a gente fala, é bem simples. O povo lá fora... Né? Muita gente, né? Segurança, então é bem complicado, né? A gente não sabe até que ponto vai. E fora esse, assim, no dia a dia, principalmente em juizado a gente tem muitas peculiaridades, muitas situações pitorescas mesmo. Aquela de você fazer escrever um livrinho por mês contando as situações, né? E quando você fala, por exemplo, em briga de vizinhos, as brigas de vizinhos são o maior problema hilárias, da briga, né? De vizinho é o som, barulho. Tem de tudo. Tem de tudo. Eu lembro de uma audiência que eu fiz uma vez, um processo que a gente tentou a conciliação, tudo quanto foi jeito, e acabou dando um acordo. Mas foram várias audiências, salvo engano, foram 3. Eram 2 vizinhos do Parkway que estavam brigando por conta de uma árvore. E a árvore era uma árvore do cerrado, dessas árvores mais torta que tudo. Então, parte dela ia para um lado e parte para o outro. E um vizinho queria cortar porque ele queria fazer a cerca e o outro não queria. Então, eles estavam brigando por conta dessa árvore. Os 2 vizinhos eram altos funcionários de órgão público. Um era do Banco Central, o outro não lembro de onde era. PhD, mestrado. Os 2 eram bacharéis em Direito,
Um estava com 3 advogados e o outro estava com 2 advogados. Nossa. Você pensa. Né? E a briga toda era por conta dessa árvore Top. do Cerrado. Aí, legal. Entraram num acordo depois. Que bom. Bom, aqui quando os convidados vêm aqui, a gente sempre fala um pouquinho de futebol, porque estamos vindo de Copa do Mundo, né? Qual que é o seu palpite para... Você acompanha o futebol primeiro? Acompanho Gosto. Bastante. Qual é o seu time do coração? Mais. Eu sou torcedor do Flusão. É nóis. Bom demais. Qual que é o seu palpite para a Copa do Mundo esse ano? Acho que a gente tem chance? Chance tem. Quando você vê, por exemplo, porque a gente pensa muito no Brasil soberano, né? O Brasil sempre é um time competitivo, né? Pode estar na pior das situações, como em 94, por exemplo, tinha um time bem ruim, né? Mas que foi campeão. Né? Exatamente. Aquele sofrimento de final de 0-0, prorrogação de 0-0 e a pênalti. Mas em 94 ganhamos. Em 82, que para mim foi a melhor seleção de todos os tempos, perdemos. Né? Em 98, que tinha tudo para ser campeão, perdemos. E por aí vai. Então, hoje, o time do Brasil é um time... né, coeso, não é um time maravilhoso, não é aquele time que o brasileiro para ver. Acho que o Neymar vai ser fundamental nessa Copa? Não, o Neymar, o melhor é que seja assim. Eu acho que o Neymar baixou um pouco a bola e hoje os jogadores veem que o Neymar ele é uma peça do time, ele não é o time. Né? Nós tivemos esse problema tanto na Copa do Brasil quanto na anterior, né? Que eu nem lembro Copa América, né? Não, na Copa do Mundo anterior, teve a do Brasil e teve 2014, a anterior. né? Então, nós tivemos esse problema de... O 7-1 ele não jogou, foi né? da África, né? Aquela de 2010, né? Foi isso? Que colocou o Neymar como absoluto e quando a bola não estava com o Neymar, ninguém sabia o que fazer. Agora, o Neymar não joga, o time sabe o que fazer com a bola, sabe para quem dá, para quem não dá. Tá mais coletivo, né? O futebol é interessante, que é um dos poucos esportes que ele é coletivo, mas ele é individualista. Né? E a gente fica muito na dependência de um jogador, né? Como foi em 94 com Romário e Bebeto. Né? Se não fosse os dois inspirados, né? que eu falo os dois, aquela porque não Copa foi só a gente Romário. não ganharia. Porque... Exatamente. Né? E nós tivemos, por exemplo, o Pelé, né, detonou carregando o time nas costas. Exatamente, né? Garrincha. Então, aí se esquecem dos outros jogadores. Né? Não adianta o Pelé fazer 5 gols se você tiver um goleiro ruim. Né? É verdade. Então, é complicado. Hoje, a seleção, não sei se por conta do Tite, que eu também não acho um bom técnico, mas não é o melhor, né? Para mim não é o melhor, mas assim, chegou num ponto que é um coletivo muito bom. E, além de ser um coletivo bom, um time sempre competitivo, que é o Brasil, e o peso da camisa, você tem os adversários que não estão com essa bola toda. É verdade. Né? A Alemanha, a Inglaterra, a França, né? A Espanha. Para começar, acho que a Itália nem vai para a Copa. A Itália não vai. Então, assim. Exatamente. Então, você vê no campeonato que teve agora na Europa, eu estava vendo os times, eu pensei até que os times estavam jogando com reserva, mas eram os times ruins mesmo. Então, né? Bem ruins. Então, assim, chance total. A gente tem agora, chance. Resta cabeça, chegar lá, ter um coletivo. Né? Acho que demora um tempo para maturar essa questão de ser campeão. A gente passou por essas Copas 2010, 2014. Acho que já está chegando a hora da gente ter um time mais pé no chão, aquele time pronto para ganhar uma Copa, né? E eu acho que, assim, jogador de futebol hoje, ele tem que se dedicar um pouco mais ao clube e menos... Né? O Neymar hoje, por exemplo, ele é uma celebridade, ele não é um jogador de futebol. Mais celebridade do que jogador. Ele é mais celebridade, então o pessoal vai para ver o drible dele, vai ver alguma jogadinha bonita que ele faz gol também faz, né? Mas não é aquele jogador que vai levar sozinho. Eu acho que dificilmente você vai ter, por exemplo, o Maradona, que levou um time, né? O Maradona, né? E quem viu... Ele jogando as Copas que a Argentina ganhou, viu que o time era bom, né? Não era um time medíocre, pelo contrário, era um time bom,
Mas se não fosse o Maradona, o time não seria campeão. Não seria, né? não seria. Mas, por exemplo, a gente vê... Teve uma hora que ele teve que decidir sozinho, né? Sim. Pegou a bola e... Sim. Né? Agora, por exemplo, a Alemanha... Mais coletivo. É um coletivo excepcional que sempre está ganhando. Tem um jogador de destaque? Tem, mas destaca um pouquinho a mais. Né? Mas você vê os outros times, né? Você vê Portugal hoje é o Cristiano Ronaldo. Na hora que o Cristiano Ronaldo sair, se não aparecer um outro Cristiano Ronaldo, né? Aí Portugal vai ficar um tempo sem aparecer em Copa novamente. Então tem essas situações, né? E o Brasil tem esse problema. Enquanto em vários países o esporte é coletivo, no Brasil é quase que o esporte individual. É o 9 que faz tudo sozinho, é o 10 que faz tudo sozinho, e principalmente atacante. Né? Melhorando o coletivo, acho que a gente tem chance, né? Tem, eu acho que tem chance. Né? O Brasil, em toda a Copa, em qualquer torneio, ele sempre... Né? E não só no futebol, uma coisa que eu acho interessante, a gente é muito ligado em futebol, mas o Brasil ele é bom em vôlei, praticamente todo esporte que entra, né? Principalmente os coletivos, né? Então, o Brasil era muito ruim no vôlei, foi crescendo, né? Há pouco tempo que ele perdeu a posição de primeiro lugar no ranking depois de 19 anos. Quais são os esportes que você acompanha mais? Futebol? Olha, eu gosto de acompanhar tudo. Hoje mesmo eu estava vendo o tênis, né? O tênis é legal. Né? O Djokovic jogando, que eu gosto muito, acho interessante. Né? Eu gosto do vôlei, né? O vôlei masculino, feminino, vôlei de praia eu acho bacana, acho legal. O futevôlei eu tenho acompanhado bastante. Eu tenho um cunhado que ele joga muito bem, aí a gente acompanha, né? Então, assim, eu vejo muito. O futebol, na verdade, o que eu tenho visto um pouco menos... Mais o Fluminense, né? Nem tanto o Fluminense. Às vezes, por exemplo, o Fluminense não está passando num canal lá, eu parei de assinar os canais e não estou nem assinando mais. E a despedida do Fred? Se eu pudesse, eu iria lá, né? Eu acho que vai ser um jogo... Eu até pensei também. Mesmo que o Fluminense até perca, né? Por algum motivo, algum problema da vida aí. Mas eu acho que assim, são momentos, né, para você ficar lembrando a vida toda. Né? Eu lembro aqui que eu fui na final do Fluminense da Libertadores, né? Olha quem foi também. Ele foi? Eu levei meu filho. Meu filho até hoje não esquece. Meu filho está com 23 anos. Foi fantástico, né? Eu não vi não, mas a emoção foi muito grande. E o Fluminense tinha perdido de 4-2, né? Ele levou um baile lá, toda a bola que os caras chutavam entrava. Negócio de doido, assim, batendo na trave, batendo... Incrível aquele jogo, não, eu falei, o Fluminense vai reverter esse resultado. Tinha time, né? Um timão, né? Timaço. Então, o Fluminense deu muito azar. Né? Teve pênalti, mas deu juiz muito ruim azar, também, né? Mas, assim, a festa foi um negócio excepcional. Eu fui à tarde para as Laranjeiras, passamos a tarde na Laranjeira, depois voltei estava na casa de um amigo, aí voltamos, mudamos de roupa e tal, fomos para o Maracanã, chegamos cedo. Mas foi uma festa, o ruim que... ficou parecendo carnaval, né? Aquela festa e depois chegou a quarta-feira de cinza. Que foi um chororô da saída. Né? Eu lembro. O Thiago Neves chutou uma bola no finalzinho ali que pouquinho o goleiro pegou, né? Acho que tirou com a unha, né? Assim. E o engraçado é que os dois melhores jogadores da partida, para mim, perderam pênalti, né? Thiago Neves e Conca. Perderam o pênalti. Na hora de bater o pênalti, os caras estavam sem perna. Eles bateram morto, assim... Né? Parecia bola de ferro, né? A bola não chegou, quase não chegou no gol. É verdade. Né? Então, assim, são momentos... se fosse campeão, maravilha. Né? Mas a festa em si, meu filho não esquece. E a torcida do Fluminense sabe fazer festa bonita, né? Sim. Eu fico impressionado com a capacidade que a torcida do Flu tem de fazer festas maravilhosas. Bonita. E a festa de amanhã vai ser bonita. Eu estava vendo até no noticiário ainda agora... estavam querendo pegar mais ingressos do Ceará, né? O Ceará não está nem querendo ceder, porque a procura foi enorme. Se esgotou em poucas horas, né? Então vai ser uma festa linda, né? Pode ser que o Fluminense ganhe, pode ser até que o Fred faça o gol dele, o 200, né? O 200, né? Então pode ser, né? Mas também pode ser que o Fluminense perca. Mas a festa já está pronta, não importa, né? A festa é garantida. É uma festa de despedida. Que é uma coisa ídolo, que eu né? acho que falta no futebol, né? Falta em vários esportes, mas o futebol, principalmente, que consegue
colocar no estádio, né? Ou mesmo que seja virtualmente, você conectar muitas pessoas num jogo ruim, de Série C, por exemplo. Não, e o jogo não é um clássico, é Fluminense e Ceará, né? Sim. Com todo respeito Então, ao Ceará, mas é um time de média para pequeno investimento, né? O Ceará, com todo respeito, mas o Ceará não é um time assim de Série A garantido, né? Um time, né, que o meu amigo Roberto não me ouça, né? Um amigo cearense, né? Mas assim, você tem os times que são de Série A, que sempre vão estar na Série A, que podem cair, como o Fluminense já caiu, como o Cruzeiro está lá, né? o Vasco. Mas são, né, times de Série A, né? Série A, né? Então, assim, teoricamente, deveria ter uma cadeira cativa, né? Mas e tem aqueles times que, eventualmente, estão na Série A, estão na Série B. Por isso tem 4 vagas que todo ano. Exatamente, né? Então, assim, tem jogos, né, que deveriam ter deveriam ser um show, entendeu? A gente não deveria só depender do que vai ser jogado. Né? Os europeus já fazem, mas os americanos principalmente. O americano faz muito isso, né? Qualquer joguinho. Futebol, né? Americano. Futebol, né? Americano, o beisebol, o basquete, né? Qualquer as ligas finais, né? Aí dança, não sei o que lá, sorteio, não sei o que, né? É interessante, né? Para atrair o público, para chamar a festa, né? As crianças, a festa, para mostrar a festa. A gente vai num estádio, por exemplo, o estádio hoje você corre o risco quando chega, né, com o seu carro, né, quando sai, né, se tiver o carro, você você dentro do estádio não tem conforto. Não tem conforto. Não tem conforto. Você não tem o que beber bem, não tem o que comer bem, você não tem caro e não é bom, né? É muito caro. Né? É muito caro. Por que isso? Né? É muito caro, né? E não é de qualidade. Aí você assiste o jogo. Chopp quente. Você vê o jogo, assim, se você tá ligado no jogo, você vê, foi gol. Tá? Se você dá uma olhada aqui, o cara chutou, foi gol de quem? Não, é terrível, né? Você vai ver um basquete, por exemplo, tá lá o telão, mostra ali estatística, nome de jogador, não sei o que lá, né? Mas poderia ter isso, melhor, tem que né? melhorar. Tem dinheiro, o futebol tem que ter muito dinheiro, né? Tem um show ali meia hora antes de começar o jogo. No intervalo ali de 15 minutos, bota ali alguém cantando 5 minutinhos, dá espaço para alguém. Amanhã vai ter o Belo, né? Belo? Show do Belo, Vai ser 1 hora antes, né, do jogo. 1 hora antes do jogo vai ter o Belo, vai fazer um show. Eu sabia que o Belo era tricolor. Pois eu também não sabia, não. Como é o nome do... Provavelmente o Fred pediu, né? Um pagodeiro, né, que está fazendo sucesso aí, que está também fazendo bastante show. Né, por conta disso. Mas é interessante, eu acho que deveria ter isso. Né? Essa festa. Até uma festa. Né? Eu fui agora no Rio Grande do Sul, estava conversando com até era o guia lá, né? Muito gente boa, fez um passeio com a gente, ele falando como que, principalmente o pessoal do interior, acho que era do Grêmio, ou do Internacional, salvo engano, do Internacional. Pessoal do interior do Rio Grande do Sul, quando ia ver jogo do Internacional, ia para um determinado local e acampava, e aquela gauchada toda, acampando, fazendo churrasco, não sei o que lá. Hoje é um local próprio para churrasco. É mesmo? Que é perto lá do estádio. Do estádio Beira-Rio. Né? E é uma área que foi revitalizada agora, está muito bonito, né? Está muito legal. Né? E aí eles fazem uma festa, eles fazem o dia todo, que é mais ou menos o que o americano faz no... Super Bowl. É o Super Bowl, né? Super Bowl. Exatamente. Eles vão de manhã para o estacionamento, né? Fazem churrasco, não sei o que lá, e depois tem a festa dentro. Não, e aí todo ano é escolhido uma banda, né? Vai ser U2, vai ser Coldplay, vai ser... aí escolhe uma banda lá e o show vai ser... Sim. E geralmente a banda fica marcada pelo show que fez no Super Bowl, então, né? Por que o futebol brasileiro, com essa estrutura, com esse poder aquisitivo que... Por mais que fale que não, mas tem muito dinheiro, né? Por que não dá, por exemplo, a oportunidade para aqueles artistas locais terem ali uma meia hora antes do show? Locais, né? Minutos. Legal, Exatamente. Boa ideia, legal. Bem pensado. E aí você não tem a questão de deslocamento, cachê alto, né? Você vai dar um espaço, né? Mesmo que seja um jogo
que não tenha um grande público, mas tem um público. Às vezes é um público muito maior do que aquele público que aquele artista vai conseguir levar. Exatamente. Entendeu? Ele vai ter ali, se ele tiver 5 mil pessoas, quando que ele vai colocar 5 mil pessoas? Muito difícil. É difícil, né? E o jogo, às vezes, é televisionado. Né? Então, se você colocar ali uma televisãozinha, né? Lógico, também tem que pagar isso, botar um pouquinho antes, o pessoal cantando, uma música ou duas, né? É interessante legal, isso. Legal. Né? Então tem muita coisa. Doutor Diógenes, muito obrigado por ter vindo aqui no Despluga. Foi um prazer conversar contigo. O papo foi muito legal. Já passaram-se mais de 1 hora e a gente nem vê passar o tempo. Foi muito legal saber de todas essas coisas do Ministério Público, tudo que acontece no Ministério Público. Quero deixar a nossa Câmara para a sua mensagem, suas considerações finais. Euclides, eu que agradeço aí o convite, né? Esse papo agradável, né? Que eu acho que a gente nunca conversou tanto tempo, né? Exatamente. Mas o papo estava excelente, né? Agradeço muito aí esse chamamento, esse espaço. Parabenizo aí pela iniciativa, que eu acho que dá esse espaço, né? essa oportunidade, né? Para falar de outros assuntos também é bacana, né? Principalmente quando você traz assim um conhecimento maior de assuntos que não são tão debatidos no dia a dia, né? Eu gosto muito, né? Até colocar aqui, eu falei isso para você, eu gosto muito de podcast desde o início, né? Desde o início, né? Meu celular mesmo é cheio de podcast, cheio de agregador, sempre legal. eu estou olhando, vai se inscrever no Despluga. Sim, já estou inscrito lá. Legal. Né? Sempre que eu acesso um podcast que é interessante, eu estou ali ligado, assistindo, baixo para ouvir depois e sempre estou ligado, né? E se tiver outra oportunidade também, sim, com certeza. Né, a gente com certeza vai voltar aí e contribuir um pouco com esse seu projeto aí que é bastante interessante. Muito obrigado. Valeu. Quero agradecer você também que participou com a gente aqui no Despluga. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu joinha aí pra gente e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado, fui!